meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, recheadaço de informações pra vocês. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra vocês, tá bom? Quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. O link sempre fica na descrição de todos os vídeos aqui. A gente pode estar comprando sua camisa ou agasalho também, manda a foto pra gente analisar. Dito isso, vamos aí para as informações. Olha, temos notícias importantes, começando aí pela renovação de contrato do volante Jair. Tá, o Jair teve seu contrato de maneira oficial renovado com o Vasco até dezembro de 2026. Já fazer um parênteses aqui, todo clube é obrigado a renovar o contrato de um jogador que esteja lesionado. Quando é lesão, assim, por exemplo, como o caso de joelho, que inclusive a recuperação é extensa, normalmente os clubes renovam o contrato aí por mais uma temporada. Enquanto o jogador não estiver recuperado, você não pode se desfazer do jogador. Mas, independente disso ou não, já era interesse do Vasco renovar o contrato do Jair. O Jair, inclusive, vinha sendo titular até o momento da lesão que ele teve contra a equipe do Sport, tá bom? Até voltando um pouquinho no tempo, não sei se vocês lembram, o argentino Sarrafiori teve também uma lesão de joelho com o Vasco, mesma coisa. O contrato dele expirou, o Vasco esticou, ele voltou da cirurgia, o Vasco deixou ele treinando em separado para não correr o risco dele ter algum problema. Quando o contrato dele expirou, o Vasco liberou ele para seguir o caminho dele, mas teve que fazer uma extensão de contrato à época por mais uma temporada, tá bom? Aproveitando, falando aí de volante, o JP se despediu do Avaí e o JP tá com números bem legais, tá? O JP, vou deixar passando para vocês aí na tela, ele fez 28 jogos com a camisa do Avaí, sendo 23 como titular. Ele, em média, jogou 61 minutos cada partida, ou seja, ele sempre era substituído ali no intervalo, por volta ali dos seus 16 minutos. Ele jogou 1.707 minutos com a camisa do Avaí, marcou 5 gols, deu uma assistência, óbvio, participou de 6 gols, teve 25 passes chaves aí na competição, 525 passes certos, 42 desarmes, 114 bolas recuperadas, 11 cortes e sofreu 2 pênaltis. E aí, considerando todos os jogadores sub-20 que disputaram a Série B de 2025, ele se destaca em vários quesitos. Ele é o jogador sub-20 que mais marcou gols na Série B, fez 5 gols. Ele é o jogador sub-20 com mais participações em gols, participou de 6 gols. Ele foi o jogador sub-20 que mais sofreu pênaltis, ele sofreu 2 pênaltis. Ele é o segundo jogador sub-20 com mais dribles certos na Série B, ele deu 25 dribles e ele é o segundo jogador até 20 anos de idade que mais desarmou na Série B. O JP conseguiu 42 desarmes, então tem números interessantes, tanto ofensivos como defensivos. Lembrando que o JP ele é um segundo volante, no Avaí chegou a alguns jogos jogar ali como uma espécie de camisa 10, então ele orbita nessas duas posições. Ele no Vasco teve melhores desempenhos quando jogou de segundo volante, quando forçaram uma barra com a lesão do Paê e improvisaram o moleque de 10, ele teve uma queda porque ele não joga muito bem de costas. O JP precisa ver o jogo de frente, com aquela passada larga dele e ele ir conduzindo a bola. De costas ele fica um pouco perdido. Tomara que ele tenha ligado um pouquinho o dedo na tomada, ele é muito talentoso, mas é um pouquinho, às vezes, displicente, tá bom? E eu vou ler para vocês agora aqui a despedida dele. Ele fez uma postagem no Instagram agradecendo ali o Avaí pela oportunidade. Hoje se encerra meu contrato com o Avaí. Foram meses intensos de muito aprendizado, trabalho e crescimento vestindo essa camisa. O sentimento que fica é de muita gratidão. Gratidão a todos do clube que acreditaram em mim, abriram as portas e me apoiaram desde o princípio. Agradeço aos companheiros de equipe, à comissão técnica e a todos os funcionários do clube que estiveram ao meu lado. Obrigado por tornarem o dia mais leve e especial. Um agradecimento especial à torcida havaiana, que desde o início me acolheu e apoiou. Obrigado pelo coração, pelo carinho, manezinhos. Aproveitem o verão por aí. Levo comigo momentos marcantes, grandes lições e amizades para a vida toda. Sigo em frente com o coração cheio de gratidão e a certeza de que dei o meu melhor em cada oportunidade. Que venham os próximos desafios com a mesma fé, dedicação e vontade de evoluir sempre. Ele botou um emoji de leão, né, que é
o símbolo da torcida ali do Avaí, e um coraçãozinho azul, que é a principal cor ali do Avaí. Obrigado por tudo, Avaí, com gratidão, JP, tá? Então o moleque fez uma passagem marcante e gravou lá o seu nome no coração do torcedor havaiano. Só um complemento aqui: o Jair tem contrato renovado até dezembro de 26, porém com uma opção de renovação de contrato por mais uma temporada, tá? Então já tem esse gatilho no contrato. Se for interesse do Vasco e ambas as partes ali quiserem, mas já está em contrato, então é só o Vasco exercer a cláusula. Então, se o Vasco estiver contente com o desempenho do Jair na próxima temporada, o Vasco pode acionar a cláusula e renovar o contrato por mais uma temporada. Presumo eu que deve ter tido aí um reajuste salarial e uma correção para baixo. O Jair, quando chegou, ele foi contratado para ser o segundo volante titular do Vasco e liderar o nosso meio-campo. O contrato dele de 23 até 25 aí expirou e ele já não tinha mais essa condição de um titular absoluto. Teve agora 2 lesões de joelho, não foi revelado os valores, a informação foi até do Globoesporte.com. Acredito aí que deve ter tido um reajuste, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Estão otimistas com o retorno do JP? Acha que ele pode ajudar o Vasco na próxima temporada? E o que você achou da situação da renovação de contrato do Jair? Você conta com o Jair? Eu acho que o Jair pode dar uma rateada e não ser mais o mesmo jogador. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora uma breve pausa para falar para vocês da Ganhei.bet, que é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta esportiva? Corre lá na Ganhei. Tem rodada hoje, inclusive, aí fechando a penúltima rodada do Brasileirão, e já pode fazer tuas apostas aí para domingo. Pode cravar lá quem vai ser os rebaixados, você pode já fazer a tua apostinha no jogo do Vasco, e também dá para casar quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Você pode já adiantar a tua aposta no jogo do Vasco com o Fluminense, do Galo, do Cruzeiro aí com o Corinthians, beleza? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code aqui embaixo, ou no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos aí para fazer a tua apostinha, beleza? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, seguindo agora aqui, vamos a uma informação importante dos companheiros do lance. O jogador, o atacante, né, Léo Jacó, que pertence ao Nova Iguaçu, estava emprestado ao Vasco, foi artilheiro do Vasco nessa temporada no Sub-20, marcou 22 gols em 50 jogos, tinha uma opção de compra para o Vasco exercer agora no final do ano. Segundo apurou o lance, estava avaliado em 3 milhões de reais, 70% dos direitos econômicos, e o Nova Iguaçu segurando os outros 30%. Porém, mesmo o Léo Jacó tendo sido artilheiro do Sub-20, o Vasco não vai exercer o direito de compra que ele tinha e não vai pagar esses 3 milhões de reais, tá bom? Tá feito o registro, dando os créditos aos companheiros do Lance.net. O Léo Jacó é um cara voluntarioso, brigador, mas eu acho que é um jogador que de fato falta recurso e falta refino técnico para ele. Ele inclusive chegou a ser aproveitado pelo Fernando Diniz, não vou lembrar qual jogo, mas ele chegou a ter uma partida que ele entrou meio atabalhoadão e tal, é muito pouco pra gente analisar, mas do que eu vi ele no Sub-20, era aquele cara trombador, aquele cara rompedor, é um cara bom no jogo aéreo, mas nunca foi um atacante que chamasse tanta atenção assim na base não, apesar de fazer os golzinhos dele, tá? Um cara que me chama muito atenção e é mais novo, por exemplo, é o Diego Minetti. O Diego Minetti, o Ryan, GB, falando de centroavantes, ou pelo menos de atacantes que jogam nas duas, são jogadores que já chamam mais atenção, ou sempre chamaram mais atenção na base do que o Léo Jacó. Boa sorte pro garoto, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Caminhando agora, galera, para outra informação também importante. Aparentemente, o Fernando Diniz já decidiu para quem vai ser o lateral esquerdo do Vasco no jogo aí do Fluminense. A gente ainda não sabe se o Diniz vai mandar time titular, time misto ou time reserva para o jogo do Galo, mas pelo menos para a Copa do Brasil, quem deve ganhar a vaga do Piton é o Puma Rodrigues, tá? Queria trazer algumas informações interessantes para vocês sobre o Pumita. O Pumita tem 115 jogos com a camisa do Vasco, 8 gols marcados e 8 assistências, apesar de não ser titular do Vasco aí desde 2023, 24 ele chegou até a pegar alguns momentos ali, mas sempre por uma oportunidade, não porque ele virou o titular da equipe, ele tem sempre marcado os golzinhos dele. E o Puma Rodrigues teve o melhor momento dele nessa temporada justamente quando o Piton se lesionou contra o Botafogo na Copa do Brasil. Ele entrou no segundo tempo ali do jogo, ou primeiro tempo, não lembro de cabeça agora, contra o Botafogo no Newton Santos, entrou muito bem e ele fez a sequência dos jogos contra o Ceará, o Flamengo, o Bahia e o Cruzeiro. Curiosamente, foi aquele período
de 7 jogos que o Vasco ficou invicto. Veio a pancada ali no jogo do Palmeiras, depois o Vasco faz 4 vitórias consecutivas, o Piton já volta à equipe e o Vasco perde ali esse bom momento, tá? Então, pra galera supersticiosa que fica, pô, em algum momento esse time já jogou bola, aquele melhor momento do Vasco, que o Vasco tava ali empolgando o seu torcedor ou nos iludindo, nos enganando, né? O Puma Rodrigues era o titular na lateral esquerda, tá? O Vitor Luiz chegou a ser utilizado pelo Diniz 6 vezes, o Leandrinho 2, mas são 2 jogadores que não caíram nas graças do treinador. O Fernando Diniz enxerga no Puma boas qualidades ofensivas, um bom jogo aéreo e defensivo. Ofensivo é um cara que sabe fazer gol também. E a questão da deficiência técnica dele para marcar, o Diniz acha que isso é algo corrigível, tá? Então a tendência é que o Puma seja o titular da lateral esquerda para essa reta final de temporada. Quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha isso positivo ou não. E agora, galera, vou para informação final, que é a questão do Vasco aí sobre Sul-Americana. Só antes, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceiraça aqui no canal Futebolaço. Tá rolando aí várias promoções aí, a ressaca da Black Friday. Use o nosso cupom GOVASCO, compras acima de R$100, você consegue usar o nosso cupom e adicionar um cupomzinho, um descontinho extra no seu carrinho. Tem o nosso tradicional copo Vibe, tem a nossa garrafa aí Flip Pro de 750 ml, tem nossas capinhas de celular, comprou uma segunda, sai de graça. Informação importante, são todos esses produtos oficiais e licenciados. Você adquirindo, um percentual da venda vai direto para os cofres do Vasco. Copo Life de 1 litro 120, garrafa também fresh de 850 ml, tem também a de 650 e nossa garrafa de entrada de 650 ml, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, você pode ir no QR Code ou no link da descrição. Para finalizar, galera, o Vasco pega o Atlético Mineiro, que tomou de 3-0 do Palmeiras nessa rodada. O jogo é lá na Arena MRV. E se o Vasco vencer, ele está garantido na Sul-Americana do ano que vem. Se ele perder, ele se complica muito, mas ainda existe uma chance, diria eu, que remota, do Vasco se classificar empatando, tá? Se o Vasco empatar com o Galo não nos ultrapassa, e o Vasco tem que ali ver de perto 3 jogos e torcer para que apenas um dos 3 vença. Se 2 dos 3 ganhar seu jogo, o Vasco não cai mais, né? Porque não tem chance de queda, mas também fica no limbo. Ele nem para a Sul-Americana do ano que vem vai. Quais são os cenários, Dieguinho? Vou explicar. O Ceará, o Santos e o Fortaleza, todos os 3, se o Vasco empatar com o Galo, eles vencendo, eles nos ultrapassam, tá? O Ceará pega o Palmeiras na Arena Castelão na última rodada. O Palmeiras já não faz absolutamente mais nada no campeonato, não tem mais chance de título. O Santos pega o Cruzeiro na Vila Belmiro, mesmo cenário, o Cruzeiro não faz mais absolutamente nada no campeonato. O que pode valer para o Palmeiras e para o Cruzeiro ali é de sacanear ali e tentar rebaixar um clube, né? No caso, por exemplo, ali do Cruzeiro, o Santos é uma equipe grande, vai deixar um Santos na Série A pro ano que vem, é um clube de camisa e tal, a chance dele se recuperar e ter uma temporada boa no ano que vem é maior do que você rebaixar um Santos e vir um time de menor camisa da Série B do ano que vem. Então se te coloca mais dificuldade para a próxima temporada. Você pode pensar por esse prisma aí também. O Fortaleza é para mim o que tem o pior jogo. O Fortaleza pega o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo hoje joga com o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa fazer pelo menos um pontinho ao ganhar o Botafogo nessa rodada, porque ele já garante que não perde a 3ª colocação pro Mirassol. Se ele perder pro Botafogo, aí sim o Cruzeiro pode de repente ir para a última rodada para pelo menos não acabar o campeonato e em quarto ali manter a posição junto à frente ali do Mirassol, tá? Então, eu diria que o Ceará e o Santos são bem favoritos aí para vencer na última rodada, até porque eles precisam muito. A permanência deles na Série A passa diretamente por essa vitória. Então, se o Vasco empatar, eu acho que a chance é grande da gente não ir para a Sul-Americana. Tomara que o Palmeiras jogue a Vera, o Cruzeiro jogue a Vera, e a gente com um empatezinho sem vergonha, a gente fique na Sul-Americana. Mas se 2 dos 3 aqui ganharem,
a vaca do Vasco aí vai pro brejo, tá? O Vasco, no máximo, termina o campeonato em 9º lugar, dá pra passar o Red Bull, Grêmio e o Corinthians, mas na 8ª colocação a gente não chega mais também, tá bom? Então quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acredita que o Vasco classifica pra Sul-Americana do ano que vem ou não, e se você levaria time titular ou não pro último jogo, beleza? Então é isso, galera, esse eu fecho com vocês a nossa primeira edição, e logo mais no finalzinho da noite eu chego com a nossa próxima, beleza? Ó, beijo no seu coração, saudações vascaínas. Tamo junto.